A paz do Senhor Jesus Cristo para todos, louvado seja Deus. Nessa tarde, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem uma palavra fortemente aos nossos corações. A Bíblia nos diz, louvado seja Deus, que Deus enviou várias e várias vezes os seus profetas para falar ao seu povo, a Israel. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que o seu povo não deu ouvido à sua voz. Então Deus, ele levanta um reino do norte chamado Nabucodonosor, para usar como correção, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, para que o povo viesse dar ouvido à voz do Senhor. Então, por causa da sua desobediência, por causa, louvado seja o nome do Senhor, que eles não quiseram dar ouvido à voz do Espírito Santo, louvado seja Deus, Deus levanta o reino do norte. E a Bíblia nos diz, louvado seja Deus, que Deus envia Nabucodonosor. Nabucodonosor vai a Jerusalém, derruba os muros da cidade. A Bíblia nos diz, louvado seja Deus, que toca fogo na cidade e pega, louvado seja o nome do Senhor, todos os filhos de Judá, louvado seja Deus, e transporta, louvado seja Deus, aleluia, para a Babilônia, para passar um período de 70 anos. Tudo isso por causa que não deram ouvido e que não deram crédito à voz do Espírito Santo. Vamos ler aqui o texto, louvado seja Deus, e você vai entender aquilo que Deus falou, louvado seja Deus, para aquele povo. Está no livro de Neemias, no capítulo de número 1, versículo 3. E disseram-me o restante que restaram do cativo, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Louvado seja o nome do Senhor. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas ao fogo. E sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei alguns dias. E estive em jejum e orando perante o Deus do céu e disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto, a benignidade para com aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. Esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, e pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos meus pecados e pelos pecados dos filhos de Israel. Entenda uma coisa, amado ouvinte da palavra de Deus. Irmãos em Cristo, louvado seja Deus. A tendência de Deus, louvado seja o nome do Senhor, sempre foi verdadeiramente abençoar o seu povo. Sempre Deus, se nós olharmos no Antigo Testamento, desde que quando, louvado seja o nome do Senhor, Deus arrancou, louvado seja Deus, o povo do Egito, a Bíblia vai nos dizer, louvado seja Deus, que sempre o Senhor, ele vinha querendo trazer o seu povo para a sua presença. Você sabe por quê? Porque Deus tinha feito uma promessa para Abraão, uma promessa para Isaac e uma promessa para Jacó. E Deus prometeu a eles, louvado seja Deus, que iria visitar de geração em geração, louvado seja o nome do Senhor, e que todas as gerações, louvado seja Deus, a qual Deus tinha prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó, Deus ia abençoar fortemente. Então aqui vemos, louvado seja Deus, que a vontade de Deus era abençoar o seu povo. Sempre a vontade do Senhor foi trazer o seu povo para a sua presença, porque sempre o Senhor, ele quis ter verdadeiramente, meus irmãos, uma intimidade com o povo. Sempre Deus queria cuidar do povo. Sempre o Senhor, ele quis, irmãos, trazer o seu povo para cuidar deles. O problema é que muitas vezes, louvado seja Deus, o povo de Israel não quis dar ouvido à voz do Espírito Santo. E a Bíblia nos diz que quando tu ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Então a Bíblia vai nos dizer que no capítulo 25, louvado seja Deus, do livro de Jeremias, Deus levanta o profeta Jeremias, aleluia, para que Jeremias viesse alertar o povo de Israel do grande risco, louvado seja Deus, aleluia, que eles corriam na presença do Senhor. Então a Bíblia vai nos dizer, louvado seja Deus, que sempre Deus enviou, louvado seja o nome do Senhor, os seus profetas, os seus patriarcas. Deus levantou homens na terra, sempre para falar com o seu povo. Então lá em Jeremias 25, Deus, ele fala, louvado seja Deus, para Jeremias, para que o povo viesse se arrepender dos seus maus caminhos,
para que o povo viesse a arrepender dos seus maus pecados. Então ali, louvado seja Deus, o povo não ouviu a voz do Espírito Santo. Deus já tinha usado vários e vários outros profetas, como Abacuque, como Abadias e vários outros profetas, para que o povo viesse dar ouvido à sua voz e à voz da sua palavra. Então o povo, meus irmãos, eles não deram crédito, o povo não deu ouvido, mas a tendência de Deus era abençoar o povo. A tendência de Deus era abençoar aquela nação. Da mesma forma, Deus manda te dizer, aleluia, nesta tarde, que a tendência do Senhor e a vontade de Deus é abençoar a tua vida, é abençoar o teu lar, é abençoar a tua casa, é abençoar, meu Deus do céu, estou sentindo fortemente a presença do Espírito Santo aqui nessa tarde. A vontade de Deus, meus irmãos, é abençoar a sua vida. Agora vai depender de mim e depender de você, se nós darmos ouvido e darmos crédito à palavra de Deus. Então vemos aqui, louvado seja Deus, que sempre Deus ele quis abençoar o seu povo. Sempre Deus ele quis ter uma intimidade com o seu povo. O problema é que muitas vezes o povo não deu ouvido à voz de Deus. E quando nós não damos ouvidos à voz de Deus, Deus ele sempre quer chamar a nossa atenção. Então aqui vemos, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor usa o profeta Jeremias, mas o povo não dá ouvido. Então o que é que Deus ele faz? Deus ele toma uma iniciativa de trazer um reino do norte, chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então o Nabucodonosor, Deus usa ele para trazer ali, para ajudar e para Jerusalém. Você sabe para quê? Para pegar aquele povo, tocou fogo na cidade, derrubou os muros, deixou ali em ruínas a lavassúria, oriclama navassebicanturabadaia. Deus está falando aqui nessa tarde, a labadavassébia. Então, por causa da desobediência de Israel, o Senhor levanta um reino do norte chamado Nabucodonosor. E Nabucodonosor ele vem e faz uma destruição muito grande naquela cidade. Derruba os muros, toca fogo naquela cidade, pega o restante dos filhos de Judá e dos de Jerusalém, leva lá Vassuricanturabadaia, lá para a Babilônia, para passar um período de 70 anos da Labadaia. Deus manda dizer aqui para você nesta tarde: dê ouvido à voz do Espírito Santo, para que não venha ser penalizado. Então aqui a Bíblia nos diz, louvado seja Deus, que Deus permitiu o inimigo vir e destruir tudo. Alavassuricanturabadaia. Então ali, louvado seja Deus, eles foram passar um período de 70 anos. Só que no livro de Neemias nós vamos ver que Neemias, quando ouve essa notícia, Alavassuricanturabadaia, Neemias ele fica triste, porque os que tinham restado naquela província, que foram levados para o cativeiro na Babilônia, estavam em grande miséria e em grande desprezo. Lavassuricanturabadaia. Você sabe o que é que Deus está falando para nós essa tarde? Que nós temos que dar ouvido à voz do Espírito Santo, Labadaia, para que nós não sejamos penalizados pela mão poderosa de Jeová. O período que eles iriam passar lá era 70 anos, por causa da sua desobediência. Você sabe quantos anos Israel passou na mão de Faraó, lá no Egito? A Bíblia diz 430 anos. Então tudo isso por causa da desobediência. Mas isso era a vontade de Deus? Não. Isso foi por causa que o povo não quis obedecer à voz do Senhor.
Nessa tarde, louvado seja Deus, o Senhor está mandando nos advertir a mim e a você, alabadaia, oriclama na vassúria, que nós devemos ouvir a voz do Espírito Santo para que o Senhor, Ele possa nos recompensar conforme a sua vontade. A Bíblia vai dizer no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 9, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Só que o período, louvado seja Deus, que esse povo iria passar, para depois Deus restabelecer tudo, iria ser um período muito grande. Iriam passar 70 anos, louvado seja Deus. Então é bom que nós devemos tomar cuidado, para que nós não devemos, aleluia, louvado seja Deus, desobedecer a voz do Senhor. Nessa tarde o Senhor nos adverte. Nós temos que dar ouvido e dar crédito à sua voz e à sua palavra, para que o Senhor, Ele possa derramar as bênçãos do céu sobre a nossa vida. Se nós analisarmos bem o texto, nós vamos começar a entender que o que Deus queria era que o povo verdadeiramente se arrependesse dos seus pecados e dos seus maus caminhos. Deus manda te dizer nesta tarde, é tempo de se consertar na presença do Senhor. É tempo de nós, louvado seja Deus, analisarmos a nossa vida, para que o Espírito Santo de Deus, Ele possa derramar sua graça. As bênçãos do Senhor, elas possam ser derramadas em nossas vidas. Então a Bíblia diz, louvado seja Deus, que Neemias, quando ele ouve essas más notícias, Neemias, louvado seja Deus, ele cai, louvado seja Deus, aleluia, em um grande clamor. Neemias se compadece, alava a sépia, dos seus irmãos que estavam passando por aquele problema, por aquela dificuldade. Neemias, louvado seja Deus, agiu de compaixão e de misericórdia. E a Bíblia vai nos dizer, louvado seja Deus, que Neemias, ele faz uma oração. Aleluia, lavassuricanto rabadaia. E estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos por ação deste lugar. Que hoje o teu servo, alava a sépia, faz perante a ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel e pelos teus servos, e faço confissão pelos meus pecados e pelos pecados dos filhos de Israel. Neemias se compadeceu, meus irmãos, da situação, porque Neemias sabia que Israel estava passando por tudo aquilo por causa que abandonaram a voz de Deus, porque abandonaram, aleluia, a palavra de Deus. Então Deus nessa tarde fala para mim e fala para você que nós não devemos se apartar da vontade de Deus, não devemos se apartar, louvado seja Deus, da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, quem nos enriquece, quem nos dá graça, quem nos dá ânimo e quem peleja por nós é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando nós abandonamos a palavra, aleluia, as consequências ela vêm. E foi isso que aconteceu na vida de Israel. E foi assim que aconteceu na vida de Judá e de Jerusalém. Então nós temos que dar crédito, meus irmãos. Nós temos que dar ouvido à voz do Espírito Santo. Quando você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, mas que dê crédito à voz do Espírito Santo, e tu vai ver o agir e o operar de Deus na tua vida. Louvado seja Deus. Eu sou o pastor Antônio Evangelista e você está no canal pregando o Evangelho da Salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Você que não é inscrito no nosso canal, já se inscreva aí, louvado seja Deus.
Deixe o seu like, o seu joinha e, se for possível, os seus comentários. E que a graça do Espírito Santo, ela seja derramada sobre a tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo de Deus. A paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe em nome de Jesus.